Olá! Estamos aqui novamente para terminar o nosso ano de 2017. Hoje com um programa especialíssimo, convidados quentíssimos. Vamos conversar muito sobre honestidade, consciência e sustentabilidade. Estou cheia de perguntas para esses 3 convidados. Tem 4, o quarto ainda não chegou, vamos aguardar. Mas tenho perguntas especiais para cada um desses convidados. Olha só, o assunto geral. Tudo que está acontecendo no país, na política e, por consequência, no meio ambiente, é fruto do comportamento da maioria da população, pois nada está separado. O que aconteceu com a moral, a justiça, a ética, a honestidade e a cultura? Em que podemos contribuir para mudar, transformar este desvio comportamental? O que fazer? Bem, para cada assunto nós temos um convidado. Cultura, voltou aqui o nosso querido José Facuri, que vai falar sobre a cultura. Meio ambiente, voltou aqui Jailton Dias Nogueira, para falar sobre meio ambiente. Comportamento, hoje temos Dr. Ivo Saldanha, para falar sobre comportamento e explicar por que as pessoas estão se desviando. O que está acontecendo? O que está levando elas a terem um comportamento destrutivo que em absolutamente nada, contribui para a sustentabilidade, contribui para que a nossa cidade, especificamente, nós vamos falar sobre a nossa cidade, porque tem muita coisa acontecendo. Por quê? O que está acontecendo? Por que chegamos nesse ponto? Vamos lá? Bem, primeiro vamos ver uma coisa. Eu tenho um vídeo que nós vamos falar sobre isso também, sobre os 4 R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos começar a passar esse videozinho e depois a gente vai pegar fogo no nosso debate. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos.
Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Então, vamos repensar, vamos reduzir, vamos reutilizar e vamos reciclar. A gente só ajuda o meio ambiente. Falando em meio ambiente, vamos fazer uma pergunta aqui para o Jailton. Jailton, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Não posso deixar de registrar isso com o Ivo Saldanha, dos marcos aí na briga ambiental em Cabo Frio, Facuri, a história de cultura também em Cabo Frio, brigando, né, pela cultura em Cabo Frio. Muito obrigado pelo convite. Imagina, de nada. Imagina, não tem que agradecer, não. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Para mim é uma honra. Olha só, as pessoas ainda, apesar de tudo que é colocado na mídia, em revistas, no que a gente vê, ainda estão sem compreender o que é meio ambiente. Por que a gente precisa preservar o meio ambiente? Por que a gente precisa do meio ambiente para viver? O que falta para que a gente faça com que as pessoas compreendam e mudem de posição e mudem de compreensão? O que a gente pode fazer? Primeiro, por que elas não compreendem? E depois, o que a gente pode fazer? A conversa é geral. Perguntas abertas em cima desse tema. Vamos lá. Acho que a pergunta é bem complexa, né? A gente não pode dar uma resposta só, né? Eu acho que cada um tem uma visão que soma. O Facuri vai falar uma coisa, o Will vai falar outra, você vai falar outra, e eu vou falar que a nossa sociedade passa por uma grave crise, né? Eu acho que a pior crise não é essa crise financeira que está assolando o Brasil, é uma crise de caráter, é uma crise de existência, né? Hoje a sociedade está doente. Eu não sou um cara antigo, não sou um cara novo, estou numa meia-idade, né? Mas eu estou extremamente impressionado, pelo lado negativo, assustado. Né? Essa pergunta, sendo bem objetivo, né? A sociedade ainda não se ligou no ambiente, por quê? Porque eu acho que o Brasil ainda, né? Você deve estar falando no Brasil principalmente, não virou uma cidade da China que a gente tem que andar com máscara porque o ar está poluído. Não virou um São Paulo com um fog imenso de poluição na parte da manhã, onde a umidade não deixa a poluição sair, fica aquela neblina que você não consegue nem dar uma corrida no Parque Ibirapuera. Cabo Frio, a gente está aqui ainda num bem bom. Uma sociedade, um meio ambiente que as pessoas não sabem o que está acontecendo com a vegetação lá em Tamoios, a pessoa não sabe o que está acontecendo com a sobrepesca nas ilhas aqui, né, com as traineiras com malha pequena, com alguns pescadores que não respeitam as leis de defeso, com alguns donos de barcos que reformam o seu barco na beira da Lagoa do Araruama, jogando tudo. Né? E a sociedade está passando despercebida porque ela tem que batalhar, ela tem o seu individualismo, ela pensa em si própria. Né? Eu saio daqui, eu sempre quando eu venho para o seu programa, eu tento ler algumas coisas, algumas mensagens, e li uma mensagem bem simbólica que eu tinha já lido, né? Numa sociedade de cordeiros, né, quem predomina são os lobos. Então, o que está acontecendo é isso, né? O caráter, nossa, né? Caiu, o político, caiu, né? Que nem uma luva. Os maus, né? A Isso. gente vê o tempo aqui, eu não tive o prazer de estar junto a Ivo quando ele foi prefeito, na batalha dele, mas meu tio falava muito dele, né? Meu tio Celinho, que sempre foi um precursor, um brigador em Cabo Frio, né? Então, assim, na cultura, no samba, no meio ambiente, enfim. Então, é muito prazer estar aqui do lado do Ivo, é uma história viva de Cabo Frio aí que as pessoas devem respeitar muito. E me diz uma coisa, você falou que as pessoas não sabem o que está acontecendo no local da cidade, até no bairro que elas moram. Quanto mais no país, quanto mais no mundo.
quanto mais no planeta. Você foi muito legal esse vídeo aí de reciclar, reduzir. Por quê, né? Hoje a gente está enfrentando uma grave crise com o lixo em Cabo Frio, né? Tudo parado e o lixo está na rua sem coleta, né? Bem, alguém já parou para discutir o seu lixo? Você dentro de casa, você já discutiu e reduzir um pouquinho? Jogar na hora certa na rua? Né? Fazer alguma coisa com papelão? Procurar gente que usa o papelão? Você já imaginou aonde que seu lixo vai parar? O que é feito com ele? O lixo não desaparece. Não desmerecendo ou merecendo a prefeitura, vamos esquecer isso aqui. Vamos falar do cidadão. Isso, do cidadão. Qual é o comprometimento dele com o lixo na rua? Isso. Passa nos comércios aqui em Cabo Frio, eles atravessam a rua e jogam na outra esquina. Né? O lixo não é meu, vou jogar na outra esquina e pronto, não tem problema. Mas isso aí que é o desvio comportamental completo. É a nossa sociedade que está extremamente Então, olha só, já vou misturar as perguntas. Ivo, por que Ivo Saldanha, doutor Ivo Saldanha, por que é tão difícil as pessoas mudarem os seus conceitos, os seus comportamentos, se adaptarem a uma nova era, a uma nova época? O que acontece? Por que é tão difícil aceitarem o novo? Primeiro, eu gostaria de agradecer estar aqui, que eu acompanho o seu trabalho, fico muito feliz por esse convite, ver o Jailton, que eu acompanho também, o Facuri, né? Trabalho espetacular. E a gente reclama que isso que nós estamos falando, que o Jailton definiu muito bem, é que a sociedade está doente, adoeceu. E isso é muito interessante porque, embora a gente olhe assim e disse, cadê as pessoas para agir? Mas nós estamos vendo chegando. Jailton, né? O Facuri, que já é um símbolo, um trabalho, o Jailton também. E isso que você falou, Jailton, hoje as leituras humanas, aproveitando as culturas do ser humano e fazendo que o Facuri do teatro faz muito isso, é você ver o que esse adoecimento humano. Mas quando a gente faz assim um retrospecto de cultura, imaginando o ser humano chegando no ambiente, hoje já se faz essa leitura, chamado auto-checagem, você olhar o que é isso, quem é esse ser maravilhoso e milagroso que a natureza fabricou e ele está destruindo o meio ambiente. Então era necessário uma nova leitura atual, e você imaginando a chegada do ser humano na Terra. Mas uma coisa interessante que chama a atenção é que primeiro a natureza preparou o planeta Terra para receber a sua matéria-prima de criação, que está no topo da vida, o ser humano. Primeiro ela trouxe a luz, trouxe o ar, trouxe a água, trouxe as plantas, os animais, não é? Os frutos e tudo. E depois, agora eu vou construir a matéria-prima do universo, mais bem feita do universo até hoje. E a gente pegando a história, assim, em livros, sem entrar em fé dos outros, nós vamos ver que aonde apareceu o ser humano, apareceu os problemas. E hoje isso foi se acentuando, por quê? Porque nós temos 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Então, já para você ler o ser humano, você tem que localizá-lo no ambiente natural e também fazer um rastreamento biológico dele, genético. Porque quando nós que estamos aqui, somos o quê? Uma semente da mistura genética do nosso pai e nossa mãe. E quando entramos na barriga da mãe humana, o que é a barriga da mãe humana, o útero? É a oficina biológica de construção da vida. Você vê que a natureza foi tão esperta. Primeiro ela montou aqui na Terra uma festa para homenagear a sua principal criação. Uma festa. Olha só, interrompendo só um pouquinho, o Ivo falou. Uma festa, a natureza é uma festa.
A natureza é uma festa, tem tudo que o homem precisa. Ela é um idioma, Nádia. Ela é um idioma. Ela está falando, ela está tocando, ela está distraindo e a gente não estava percebendo isso. Não estava, mas agora nós aqui já estamos percebendo. Muita gente está percebendo. E uma coisa interessante nisso, que eu já vinha realmente curioso e procurando estudar e fazer alguns cursos, escutando essas pessoas assim, que vêm se preocupando com a vida, eu fui observar uma coisa interessante, Jailton e Facuri. Quando a gente entra na barriga da mãe, nós estamos todos programados pela vida. O dono da gente é a vida. Então, você tem prazo para sair da barriga, você está programado para respirar, para comer, para dormir e tudo. Então, eu fui avaliar isso, inclusive, na própria neurociência, aonde é que isso trouxe esse conteúdo de contaminação, essa secreção que veio contaminar o ser humano. Porque quando ocorre alguma sequela nas regras da vida, vai aparecer a sequela. Porque a vida trabalha com verdade. Mas quando você sai da barriga da mãe, para onde é que você vai? Para o meio ambiente. Para o meio ambiente natural, aí você vai ter o ambiente social, vai ter você, a presença dos outros, dos objetos, dos aparelhos. E, olha só, então o ser humano está sequelado, não é isso, Igor? Sequelado. Sequelado. E já se lê em que ele é dependente da educação da escola. A segunda identidade que a gente diz, nós temos dupla identidade. A primeira, quando entramos na barriga da mãe, estamos programados por uma identidade humana verdadeira, para desenvolver esse ser maravilhoso que é a vida e o ser humano. Agora, poderia ser melhor, né? Quando sai, ele vai ganhar a identidade social. E essas regras sociais é que exatamente aí que está o problema. Aí está o desvio. A mentira, a manipulação, as distorções. As distorções. E essa identidade, ela é necessária, mas ela é dependente da escola. Quando você tem uma boa escola, você vai ver aí o aparecimento de um ser híbrido, que poderá ser um bom humanoide. Quando a escola é ruim, como a nossa, infelizmente, a destruição da escola, o que vai acontecer? Um mau humanoide, já se vê isso no ser humano. Mas é a escola da vida, né? É a escola da vida. Olha só, a gente vai ter que parar um pouquinho agora. Vamos para o nosso apoio cultural. Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Quer comprar móveis de qualidade em madeira com preço excelente? Então passa na Eubom. Móveis rústicos e planejados, mesa de sala, cômodas, sofás, armário de quarto, planejados e muito mais. Venha conferir. Eubom. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso.
Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova Jovem TV. A conversa tá boa, né? Vamos fazer a pergunta para o Facuri. Vamos falar sobre cultura. Depois a gente mistura tudo, porque na realidade tudo está na mesma panela. Facuri, atualmente a verdadeira cultura anda completamente desvalorizada e desvirtuada. Cadê a nossa cultura? O que está acontecendo? Nádia, eu acho que foi uma... Você acertou botar essas três figuras aqui junto com você, né? Com certeza. Jailton, Ivo. Né? E eu vim aqui contribuir também. Mas eu não sou tão... Nós estávamos conversando aqui durante o intervalo. Eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente tem que entender o procedimento histórico-cultural da humanidade, e eu não vou pegar desde o início da civilização, porque eu não sou historiador e não pretendo a tal, né? Mas eu vou colocar só o seguinte, da Revolução Industrial para cá. O século XIX, ele nos disse, né, que nós éramos capazes de tudo, né, com a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, nós inventamos as máquinas, a própria arte, no início do século XX, saiu da coisa clássica, né, da coisa realista, e partiu para o construtivismo, utilizando as máquinas e tudo mais. E nós tivemos períodos no século XX de autodesenvolvimento das nossas cidades, em que tira as pessoas do campo, as pessoas vão para as cidades porque precisavam de mão de obra, né, e essa mão de obra se escravizou também, e a produção aumentou, e aumentou, e aumentou, e junto com a produção industrial veio o consumo, né, exacerbado também, e toda a população, seja das áreas primitivas, das áreas urbanas, das áreas periféricas às urbanas, todas elas partiram para o consumo. E consumo significa dizer o quê? Produzir mais. E produzir mais significa dizer desmatar mais, né, e destruir mais, tal coisa. Então, onde é que nós estamos hoje, ao meu ver, diante dessa cultura que foi se transformando ao longo dos séculos, que se acentuou no século XIX e engrandeceu em desenvolvimento no século XX, e nós estamos no século XXI aprendendo ainda como resolver um problema que nós mesmos criamos. Exatamente. Eu acho que essa é a questão, um problema que nós mesmos criamos. E quando eu começo a ver assim, na minha prática cultural, aonde foi a primeira vez que eu vi isso, né, mexer nisso, foi exatamente num curso de política cultural patrocinado pela Unesco, pela OEA e o Ministério da Educação antigo, em 1981, e nós fizemos um curso, eu fiz um curso onde eram 10 dias em 10 cidades de patrimônio cultural do Brasil. Né? Era o 5º curso que eu estava fazendo, já tinha acontecido em vários lugares, eu estava fazendo o 5º. Né? E quando eu fui no Maranhão, em São Luís e de frente ao Alcântara, que é a minha terra natal, né, eu fiquei 10 dias lá junto com gente da Nicarágua, dos Estados Unidos, da Colômbia, da Argentina, né, companheiros do Brasil também, e lá eu vi uma coisa chamada, um lugar chamado Olho d'Água das Cunhães. Olho d'Água das Cunhães, até o 1970, era a maior produtora de barcos de pesca do norte do país. Aí chegou lá uma fábrica de carvão, começou a tirar as árvores, né? A área foi toda comprada por um grande empresário, né? Essa área foi desmatada, a produção de barcos, entrou a alfabetização, aí entra aquilo que o Ivo estava falando, entrou a alfabetização, com a alfabetização do Mobral, né?
os filhos dos construtores de barco começaram a ir para a cidade, para trabalhar na cidade de São Luís, né? E o local destruído e a produção de barco, quando a gente estava lá em 1981, já não era mais de barcos grandes, era de barcos pequenos. E uma indústria naval lá em Belém do Pará começou a pegar toda essa produção de barcos de grande calado que eram feitos naquela região. E a região desmatada. E nós fizemos esse levantamento assim, que era 5 dias de aula teórica e 10 dias de trabalho em campo, verificando, investigando e diagnosticando as realidades culturais dessas 10 cidades do Brasil. Essa de Olho d'Água das Cunhãs foi a que mais... Duas. Uma aqui no Rio, que foi a Trindade, aqui em Paraty, que aconteceu uma coisa similar, né? E essa de Olho d'Água... Sabe o que é hoje esse lugar, Olho d'Água das Cunhãs, em São Luís do Maranhão, em Alcântara? A base de lançamento de foguetes de Alcântara. Você está entendendo? Nossa. Então, olha só. Eles tiveram que fazer todo um processo, entre aspas, desenvolvimentista, né, para fazer uma base de lançamento, destruíram toda uma característica que tinha cultural lá da região, né, que era a construção de barcos navais. Que loucura. Né, e destruíram o meio ambiente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em meio ambiente. E depois foi aqui no governo do Ivo. Foi a primeira vez? Já em 88, 89, ele pegava e distribuía mudas de pau-brasil, né, com o Celinho lá também, lá atrás, o tio do Jailton. Então, eu acho que a gente está pensando no problema, não sei se na hora exata, mas na hora emergente, para ser não é tarde, mexido. não. E eu acho que é um processo de conscientização. Eu digo sempre assim, culturalmente, nós estamos mais atentos às coisas que estão acontecendo. Porque, por exemplo, na década de 70, no Araçá, tinha escravos, deve ter hoje, mas não tão grande como é hoje, como foi há tempos atrás. Um dono de um escravo ou um dono de uma fazenda podia matar seus camponeses e ninguém sabia. Hoje se sabe de tudo. E em sabendo de tudo, a sociedade fica mais atenta. Esse saber de tudo... Então nós estamos nos amargurando porque a gente sabe de tudo. A tecnologia tem a ver com isso? Tecnologia tem a ver com como que a gente sabe? Agora, é uma dicotomia, porque, na verdade, a tecnologia foi preciso esse rastro todo de miséria para chegar a isso. Né? E a gente está atento no momento exato. Eu acho que está no momento exato. Se você até me permite aqui... lógico. A Facuri descreveu uma situação que eu também tinha programa de TV, né? Entrevistei os pescadores na época, né? E eu vi, ele me respondeu isso, né? Eu perguntei como é que está a classe da pesca, né? Ele falou, Jailton, mais de 60% dos filhos estão migrando para a engenharia civil. Pedreiro, e vai, né? Ajudante e tudo. E a gente não tem mais a base da pesca. Quem está aí são os mais velhos. Pois é, não está tendo a reciclagem das gerações para a pesca. E com isso você vai perdendo a característica de Cabo Frio. A cultura. E a cultura de Cabo Frio. Com isso você vai perdendo os salineiros. E com isso você vai perdendo a informação daquelas dunas ali que invadia a estrada daqui para Arraial. Por que invadia? Hoje, se você for falar com uma criança, tem que limpar aquilo ali. Ela não sabe da história da areia. Ela não sabe quem brigou para aquela areia da Marla Cabo Frio, que brigava ali contra a extração. Não sabe. A gente não tem museu, a gente não tem história. Né? A cultura fica aí sobrevivendo. Eu vejo aí você batalhando. Entendeu? Eu vejo o meio ambiente batalhando. Quando a gente faz uma reunião de meio ambiente, são só os mesmos que aparecem. Quando você faz uma reunião da cultura, só os mesmos. E sempre tem os jovens, aqueles pouquinhos ali que dão uma esperança pra gente. Então, assim... Jailton, pegando uma carona nisso que você está falando, do Facuri, se a gente olha para trás, você vai ver Cabo Frio, isso que você está falando, e se a gente contar assim para as pessoas, meias desavisadas, mas isso existe mesmo? O caminho da história do Brasil e das Américas é Cabo Frio.
Sim. Isso que o Facuri está falando, os próprios índios tamoios tupinambás, quando você pega a mitologia, é uma coisa espetacular. O índio já falava, ninguém deve ter mais do que o necessário para viver, e que temos que viver e amar a vida. A gente ama o material. E eles eram tão especiais, que isso que você está falando que a festa está na natureza. Do Werneck, e da Amena e do pessoal que sempre trabalhou unidos. O Werneck, Márcio Werneck me falou uma vez, ô Ivo, você sabe por quê? O cocá tupinambá dos índios tupinambás, ele é diferente a cor, ele é mais rosado do que dos outros que é avermelhado? Aí isso, não, mas não sei não. Isso é porque olhe para... Era verão isso. Olhe para o sol descendo ali onde as salinas, e hoje já praticamente não tem, ele parece a coloração rosada. E os índios, eles trabalhavam exatamente com a natureza. E foi daí em que, a partir de 1500, com a riqueza que é Cabo Frio, eles não conseguiram escravizar o índio. Não conseguiram por quê? Por causa da natureza, da liberdade e tudo. Tiveram que trazer os escravos. Aquilo foi uma interferência. Só um dado histórico. Aquilo ali foi interferência dos jesuítas. Os jesuítas conseguiram uma proibição do rei Dom Manuel, que proibia a escravatura indígena, em 1670 e tanto. Aí eles não tinham grana para buscar os negros africanos, porque era uma mão de obra cara, mais cara. Aí tiveram que engolir a proibição do rei Dom Manuel. Era preso se escravizasse o índio. Agora, Fator, isso que você está falando, e Jailton, a gente olhando assim para o pé da gente, vendo a terra de Cabo Frio, a grande riqueza está aqui. Cabo Frio, que é a dona da história do país, das Américas, responsável pelo nome brasileiro, a palavra brasileiro e a América. Nós temos tudo para reescrever uma nova história dentro dessa confusão que está existindo na atualidade. Cabo Frio se transformar na escola que ela tem que ser nova, porque ela que escreveu a história que praticamente não deu certo, que nós estamos vendo aí o desmoronamento do que nós estamos assistindo, mas nós poderíamos agora construir uma história em Cabo Frio, porque isso que o Jailton falou, a cidade é tão assim privilegiada que até um dos grandes fenômenos que existe na natureza, só tem mais em 3, 4 lugares, que é a ressurgência, ocorre aqui, essa riqueza da pesca e de tudo. Então, a cidade hoje, a gente tem que olhar o tamanho, a riqueza, a importância dela na história da humanidade, porque com o chamado Novo Mundo, que a partir de 1500, aqui nós temos tudo para escrever, gente, uma nova história. Olha só, Ivo, eu vou te interromper um pouquinho. Para a gente escrever uma nova história e para a gente valorizar Cabo Frio, nós precisamos de pessoas que realmente valorizem a população de Cabo Frio, que pessoas que valorizem a época, a nova época, uma época de sustentabilidade, que mude as energias, que mude o seu comportamento, que mude a sua honestidade, que mude a sua ética, que mude o seu respeito pelos cidadãos, pelos bairros, pelos distritos. Eu moro em Tamoios. Tamoios, que ninguém sabe, quem mora lá não conhece. Ivo mora lá também, Ivo é meu vizinho de lá. Tamoios, ninguém sabe por que se chama Tamoios. Quer ver uma coisa que eu acho interessante que você está falando, que o Ivo falou aqui, acabou de falar também? Quando nós estávamos no cargo, né, quando eu vi a palavra Tamoios, eu disse assim, cara, Tamoios tem que ter uma festa. Aliás, eu sempre pensei numa festa, para os 500 anos, para os 400 anos, uma festa dos Tamoios, uma festa do negro e uma festa dos portugueses, porque
tem a ver com o processo de colonização da cidade. Cultural. Né? E tem um município chamado Tamoios. Né? O nome Cabo Frio foi dado pelos Cabos Frios, então o nome português do mapa, né? Mas o nome Tamoio foi dado porque ali tinha a aldeia dos Tupinambás e dos Tamoios. Aí eu coloquei no Facebook, convocando a população de Tamoios na época, para que nós organizássemos uma festa dos Tamoios como aniversário da cidade. Olha o que eu fui chavacoalhado, chamando de absurdo, que eu estava chamando o pessoal de lá de índio, que ninguém lá era índio, e etc. Caíram em cima de mim, que eu tive que apagar. Facurei. Inclusive amigos, né? Orgulho, então, olha só, é um orgulho você morar no local onde tem o nome de uma nação, não é nem uma aldeia, uma nação, e ali festejar aquela nação que foi dizimada por portugueses por conta de terras e de conquistas, etc., e que tem o nome de Tamoios. Posso colocar uma situação que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, que você falou que eu não está tão pessimista assim, e eu falei assim, eu estou. Né, eu vou colocar essa situação e vou tentar, dar minha opinião sobre isso, sobre essa explicação que vocês dois falaram. Né? Quando você colocou no Facebook uma festa de Tamoios, né, para as pessoas que conhecem a história, eu soltar foguetes. Soltar foguete, é uma festa. Lógico. Ponto. Então, a maioria que foi para o seu Facebook são os forasteiros do nosso hino. Mas são aqueles forasteiros que não ligam para Cabo Frio, porque nos forasteiros do hino, nós, cabofrienses, temos que respeitar. Temos que adotá-los, temos que tratá-los como os irmãos. Mas eles não tratam Cabo Frio como uma mãe. Não tratam, vêm aqui e só querem explorar. Quando você entra na cidade, quando você entra na casa de uma pessoa, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, você cumprimenta, você limpa seus pés. O que eu vejo é que a maioria desses forasteiros não conhecem, não querem conhecer. Então aí que eu vejo a sociedade. Só querem usufruir. A nossa sociedade. Você vê aqui os grandes empresários de Cabo Frio, da especulação imobiliária, eles vão para um local, querem tirar o máximo proveito daquele local. Tirando o máximo proveito é o quê? É retirar o máximo da vegetação para construir. Ótimo. Mal e porcamente. Vão lá, constroem, têm a sua arrecadação, vendem, ganham o seu dinheiro. Procurem a casa deles. Extremamente vegetadas. Procure para onde que eles vão. Eles vão para resort, viajam o Brasil, viajam fora e procuram locais aprazíveis. Uma natureza bela, levam seus filhos para contemplar. Por que esse paradoxo? Porque a gente não preserva o que é nosso. Mas olha, é tudo muito recente. Pensa na nossa vida. Mas isso que eu estava falando é tudo muito recente. Eu piro nisso. Eu sei, mas é tudo muito recente. Até a década de 90, né, nós tínhamos a aspiração desenvolvimentista. Agora a gente tem uma aspiração ecológica e ambiental. As pessoas estão deixando de comer até o churrasco. As pessoas estão se alimentando melhor. Então, é um procedimento que está acontecendo com a humanidade que antes era uma minoria raríssima, agora não é mais, agora é significativo. Por exemplo, se você for ver em Cabo Frio, deve ter uns 10 ou 15 restaurantes veganos na cidade. São caros ainda, né, porque a coisa é tão simples, orgânico, é caro, mas hoje a coisa está, por exemplo, o Ivo na gestão dele, se eu não me engano, ele tombou uns 12 patrimônios culturais de Cabo Frio, né? Mais ou menos por aí, né? Quase todos eles. Outro dia a gente estava discutindo sobre a estação de trem. Sim, né? A estação de trem, ele tombou no Instituto Municipal de Patrimônio Cultural e hoje está colocado à venda. Né? E eu estou tentando agora o tombamento do INEPAC. Para quê? Para que se configure mesmo um tombamento clássico ali. Tombado, estão colocando a venda para quê? Para a entrada da Boca da Barra, a entrada da Boca da Barra, por exemplo, ela é tombada, ela é um geoparque. Né? Então, isso aí é muito novo. Né? Eu posso até eu concordo com você, mas a minha preocupação grande é o timing disso. É o que a gente já perdeu.
Se você pegar o protocolo de Kyoto, você pegar o protocolo de Montreal, o acordo de Montreal para o acordo climático, nada foi feito em 20 anos. Pouquíssimo. O Brasil agora decaiu no seu combate ao desmatamento na Amazônia, nas suas propostas. O Ministério do Meio Ambiente passou vergonha lá no último encontro de climas, que teve um prêmio que eu esqueci o nome, prêmio dinossauro. Mico, né? O Mico. Né? Foi o Brasil. Foi o Brasil que ganhou. Foi o então, Mico. assim, o Mico da tudo COP. bem, é tudo novo. Não é novo pra gente. Lá fora já se discute muito. São avanços e retrocessos. Pois é. Olha só, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui conversando sobre isso na TV, isso é bom sinal. Porque isso pode se espalhar. Porque a gente está passando conhecimento. E isso se espalha, meu amor. Nádia, só para voltar um pouco que o Facuri estava falando e o Jailton, a gente quando olha para Tamoio, os grandes ocorrências, fatos da história do Brasil ocorreram em Cabo Frio, menos a chegada de Cabral lá em Cabral, em Porto Seguro. Mas você quando olha para lá, 2 fatos chamam a atenção. Que foi o genocídio dos índios, Tamoios, Tupinambás. E a Confederação dos Tamoios, né? De Salema e a Confederação dos Tamoios. Você fala depois dos comerciais sobre a Confederação dos Tamoios. Vamos lá para o nosso apoio cultural. Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Quer comprar móveis de qualidade em madeira com preço excelente? Então passa na Eubom. Móveis rústicos e planejados, mesa de sala, cômodas, sofás, armário de quarto, planejados e muito mais. Venha conferir. Eubom. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocin. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocin. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova. Jovem TV. Ivo, conta um pouquinho sobre a Confederação dos Tamoios. Não, eu acho importante, o Facuri e a gente, a felicidade de estar aqui com o Jailton, é que a gente precisa cutucar esse subsolo da história do país, porque foi aqui que ocorreu isso. A Confederação dos Tamoios foi tão extraordinária que os índios, as tribos hostis que entravam em confronto, quando eles foram ameaçados pelos portugueses e tudo, eles fizeram esse pacto.
chamado Pacto da Paz entre eles, para a sobrevivência. Porque a história foi tão perversa aqui com a cidade, isso que o Jailton falou. Perversa. Em que os índios que estavam eles fizeram um acordo aqui com os índios. Os índios eram da paz, isso você falou, recebiam todos, tinha comida para todos, mão de obra. Mas eles começaram a fazer violência com os índios, com as índias e tudo. E foi aí que começou essa briga, porque eles, para querer fazer bom negócio, especular e acabar com a matéria-prima na época, que era o pau-brasil. Sempre o bom negócio, sempre o bom negócio que estraga tudo. O que aconteceu? Os índios foram bons e ingênuos, queriam fazer um acordo. Entregaram as armas e os alimentos. E eles sabiam que a dificuldade que existia em água aqui, de água doce, água potável, e eles, com isso, eles traíram os índios. Degolaram os índios a partir de 18 anos em fase de defesa, e as mulheres, e os velhos, e as crianças, e aqueles que já morriam de varíola, eles paravam roupa, que só tinha um caminho para passar, que era por Tamoios, eles foram contaminados, e o resto morreu quase todos, isso que o Facuri falou. Quando o Márcio Werneck, o estudo da UNA, e que foi muito interessante, ele localizou remanescente desses índios daqui, de Cabo Frio, Tupinambá, no Maranhão, que era exatamente daqui. Então foi eles um fugiram para lá, genocídio. Ivo? Fugiram. A pé, imagina isso. Que isso. E ainda esse exemplo de Pacto da Paz hoje. Uma perseguição que começou em 1670 e acabou em 1570 e acabou em 1620. E o mais legal, isso que você falou, Facuri, uma das coisas que a gente não pode também deixar de cutucar, aquele livro de Thomas More, que escreveu Utopia sobre os moradores. Aqueles moradores que ele fala são os de Cabo Frio, os índios tupinambás que já existiu aqui. Em 1500, 40 mil índios moravam em mais ou menos 8 acampamentos. Vocês estão vendo só? Por aqui. Olha só, isso deveria ser aprendido nas escolas, principalmente nas escolas de Cabo Frio. As crianças uma aula de graça aqui. Não é uma maravilha? A gente está chegando quase no final, por incrível que pareça. Os 10 programas só para ratificar o que o Jailton falou, o grande destruidor da terra chama-se especulador. Especulador. Isso que você Especulação. O conceito desenvolvimentista é bom. O ruim é o negócio. Isso. O negócio. O conceito é bom. Entre aspas. Isso. Olha só, nós não tivemos aqui um convidado. Facuri esteve aqui, Jailton esteve aqui, a arquiteta que esteve aqui pediu desculpas, mas ela não pôde vir. Galioto também não pôde vir. Eu queria passar um pedacinho, né, do vídeo do Galioto aqui na APA Pau Brasil, soltando uns animais, já que ele não pôde vir. Isso, só um pedacinho. Ali. Por que tu tira o meu boné? Por quê? Eu tô tentando botar de novo. Quer botar? Ela quer botar. Tá, bom dia. Tu vai bem? Tu vai falar comigo? Pois é, fala o que você falou para mim. Não, eu estou dizendo que eu nem consigo ver às vezes. A gente, ao longo, né, eu tenho pouco tempo de estrada aí, mas a gente já está bastante calejado. Tem coisas que eu não consigo mais ver. Não vejo mesmo.
Eu procuro Machuca, logo né? tiro. Machuca muito, Machuca muito. A gente não machuca tem o mínimo muito. direito disso. Essa semana agora, semana passada, viralizou na internet uma imagem de um urso polar faminto. Por um fotógrafo que acompanha algumas espécies lá no Ártico, ele fuxicando o lixo. Um urso polar, ele não aguentava andar. Que dó. Ele puxava todos os seus membros inferiores ali, a parte traseira, ele arrastava assim. Um urso polar, que é uma magnitude de força, um símbolo do Ártico, né? Assim, é muito triste isso. A gente não tem o mínimo direito disso. Mínimo direito, a gente fica muito triste. A palavra, a gente não tem o mínimo direito disso. A gente se arrebenta. Nós somos mais uma espécie. Essa história da caça dos elefantes. O que é isso? Quando a gente fala na sociedade doente, você pega uma sociedade, quem somos nós para criticar também, né? A quem a gente elege, né? Mas a gente pega uma sociedade americana que elege um carniceiro, isso, que é esse Donald Trump, né? O Donald Trump está acabando com tudo, o protocolo de Kyoto, ele não tem a representatividade mais. Sabe qual é a visão que eu tenho? A visão que eu tenho é o seguinte, é que a gente está no limiar da nossa adolescência humana. Nós temos que amadurecer. Temos que amadurecer. Então é isso, quer dizer, sabe aquele conflito, o cara não sabe se sai de casa, se fica em casa, se pega um trabalho, se forma, a faculdade não é bem aquela, o cara está lá fazendo, quer dizer, ele ainda está naquele... Mas esse adolescente, Facuri... Nós estamos nesse processo. Pois é, mas me preocupa mais uma vez nessa fala sua. Por quê? Porque o adolescente irresponsável tem suas consequências. O planeta vai ficar. Eu sei, mas o planeta vai ficar. Ele pode ficar em rocha, mas ele vai se recompor. Eu sei, mas a humanidade como um todo, ela está mais atenta a isso. Sim, né? eu concordo. Quando eu situo... Sempre resta uma esperança. Quando eu situo... Não, nem todos. Olha só, Se quando eu situo que nós temos avanços... 4 pessoas aqui que não estão omissas. Sim. Isso já é uma esperança. Eu tô muito pessimista. Não, meu amor. Não, é que se você não está omisso, se eu não estou, se ele não está, significa que tem mais pessoas acordadas e querendo acordar as outras. A esperança pode ser por aí. Vamos trabalhar junto, vamos tentar acordar as pessoas, vamos tentar espalhar isso que a gente sabe, que a gente está vendo, para que a gente consiga mexer em alguma coisa. A resiliência existe, agora depende de nós. Nádia, eu acho que nós somos responsáveis. Você é responsável só para animar pelo planeta. Olha só. Precisando. Isso. Ei, Nádia, só para Deixa eu animar ele aqui, Ivo. Olha só. Sabe, dá para focalizar aqui? Se não der... Oi? Tá, olha, aqui é um bolo que a gente vai comer agora de chocolate, com recheio de chocolate. Um bolo sustentável, placas de energia solar, energia eólica, recolhimento de lixo. E aí, gente, vamos comer esse bolo? Esse bolo é delicioso, esse bolo é que vai mudar a nossa vida. Sustentabilidade, consciência, honestidade, ética, conhecimento, transformação. Eu preciso de vocês, todos que estão aqui, e de vocês, telespectadores, que estão aí compreendendo a gente, aceitando o que nós estamos falando, pensando em tudo isso. Isso aqui é para pensar. Tudo que a gente falou é para refletir, pensar o que está acontecendo, por que nós estamos aqui falando sobre isso. É isso que a gente precisa mudar. Tem esperança. Vamos sair desse pessimismo? Eu tenho. Se a gente não tiver esperança... Dê seu sangue. Eu tenho. O Jailton é o nosso herdeiro, né? Para levar para frente. Muita responsabilidade. Jailton, uma coisa interessante, Nádia. Ali embaixo de São João, tinha um morador que foi engraçado, Facuri. Ele chegou para ele mesmo, se eu vou me adotar. Ele falando para ele. Aí adotou mesmo.
Ele se auto-adotou. Passou a gostar dele, cuidar bem dele, ser feliz com ele, vigiar ele, ser feliz sozinho. Caramba. Agora, isso é interessante, porque quando a gente olha aqui, para a nossa região, Cabo Frio, Vila Lobos e outros grandes artistas vinham para Cabo Frio para escutar som do vento sudoeste, Ih, mas é tão bom. nas árvores e compor música e pintores. Claridade, né? Espetacular. Você vê que a natureza, isso que já está se A chegando, festa. é ler o que a natureza era o lindo. idioma. O que está acontecendo também é que existem 3 tipos de pessoas. Um errando por boas intenções, outro errando por más intenções e um errando porque está doente mesmo, tem um transtorno e está fazendo coisa errada. Mas eu vejo o ser humano, isso que nós já estamos, assim, já está havendo uma pescaria. Quando você pega os livros antigos sem se meter na fé das pessoas, é extraordinário, me chama muita atenção. Você pega a Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento, as 10 gerações de Adão e Eva até Noé, acabou todo mundo. Era tão ruim que acabou. De lá para cá já começou a confusão. Então, o que está acontecendo com o ser humano, isso que você falou no início, é que esse conteúdo social, isso que nós estamos falando, porque o ser humano hoje ele é caro, muito caro. Fica 95% do tempo dele adulto em 2 ambientes ou 3. Ambiente de trabalho, corredor, ambiente de casa. E para ele sobreviver, ele vai ter que engolir sapo no ambiente de trabalho, que já sabe que está doente. E quando você adoece o ambiente, o cérebro, que é o chefão da gente, está todo programado para o prazer. Por isso que a natureza colocou, você sente o cheiro, você sente o paladar, você vê as coisas, você escuta. Isso, olha só aí, então, estamos acabando. É ruim, ele rejeita. Isso, estamos acabando, vamos ter que acabar o programa. Infelizmente. Tá? Pois é, vamos voltar aqui, gente. Olha, a gente não falou quase nada, muito pouco, passa rápido demais. Eu queria fazer uns agradecimentos a todo mundo que participou desse programa, mas antes eu queria só falar uma coisa aqui, tá? Um dia eu tive medo do mundo. Um dia eu me recolhi em um lugar distante. Um dia eu queria me esconder, mas o mundo chegou rompendo as barreiras. Mas o mundo entrou pelo computador e pela TV. E o mundo voltou a ser atraente. Mas o mundo precisava se salvar e me chamou para ajudar a mudar. E para se fazer entender, começou a me maltratar. Esse mundo que ficou triste com a minha ausência me clamou para voltar a falar, a participar, a transformar. Transforme a ação. Vamos transformar com a nossa atitude. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas e que em 2018 possamos ter orgulho de fazer parte disso tudo e não vergonha. Vou fazer uns agradecimentos, depois todo mundo vai falar. Olha só, eu queria agradecer muito, tá? Primeiro aqui a Fabiana Maganin, que fez esse bolo lindíssimo, que agora a gente vai deliciar. Vamos comer um pedaço do planeta sustentável. Eu queria agradecer a Fernando Guida, ambientalista, por causa dele que eu estou aqui. Queria agradecer a João, do programa do João, aqui pela minha entrevista, que começou tudo isso. Alda Lebre e seu irmão Lebre, que acreditaram em mim. Felipe Musi, que fez a vinheta. Davi, da câmera. Marcelo do táxi, que me traz aqui. Marceneiro Júnior Cruz, que fez essa mesa maravilhosa. Muito legal. E os patrocinadores, que eu tenho 2, que é Ivo Saldanha e André, da Eubom Móveis.
E os convidados aqui, Facuri, Jailton, Arildo Mendes que não veio, Denise que não veio, Galioto que não veio. E principalmente a vocês, espectadores que estão aqui. Nós estamos aqui por causa de vocês. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Não é? E aí, recados agora para eles, um por um. Eu queria desejar um feliz 2018 a todo mundo e lembrando sempre que tudo está na nossa mão. Nós estamos querendo mudar esse universo e nós temos condições. Os mais jovens, mais do que nós que estamos mais velhos. Temos que reciclar, Jailton, todos nós. Jailton, esse morador de bairro São João que adotou ele mesmo foi o poeta Casimiro de Abreu. E ainda fazia mais. Onde ele passava, via a cara dele, dava um sorriso para ele. Morreu com 21 anos. Então, só para Nádia, uma frase espetacular do pastor Luther Martin King. Diz que quem quiser arranjar inimigo, diga a verdade. E nós temos que insistir, persistir, não desistir. Não ter medo dos inimigos. Desejar a todos e que isso que nós estamos aqui, já tem pessoas que já está vendo a vida falando, a natureza tocando. E ela está fazendo o quê? Homenageando a gente. O nosso bolo. De onde está vindo esses ingredientes? Tudo daqui. Da natureza. Então, os nossos ingredientes que a natureza formou a gente, de onde eles vieram? Daqui. Então, o planeta, ele aqui produziu uma festa para homenagear a sua principal criação, que é o ser humano. E ele, de uma maneira ou de outra, como o Facuri falou, ele está destruindo a sua festa. Então, realmente a gente tem que olhar para que a gente desenvolva uma plenitude de ser um ser humano como ele está programado pela vida. A gente não pode ser um humanoide. Então vamos reconstruir essa festa? Vamos sim. Agradecer o convite mais uma vez, agradecer a aula do Facuri e a aula do Ivo. A gente está sempre aprendendo. Eu acho que o ser humano que acha que sabe tudo é um verdadeiro sem cérebro, porque a gente está sempre, a cada momento, a gente aprende com todas as pessoas. Desejar para todos um ótimo ano novo, um feliz 2018 com muita saúde, principalmente saúde para a gente batalhar, um momento melhor para todos, Esse 2017 foi bem difícil e que Deus abençoe a gente, Gente, muito obrigada. Amo vocês. Obrigada para vocês. Namastê.